Nesse momento, nós temos aqui conosco a Vanessa Rezende, que é pedagoga, psicopedagoga, é terapeuta familiar, é parceira nossa já aqui na Rede Super, na Super FM também comigo ali, sempre uma vez por semana nos ajudando com temas brilhantes. E também temos o missionário D'Angelo, que é brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos há aproximadamente 20 anos, congrega numa igreja batista chamada Igreja Batista da Paz, lá em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, e eles vão compartilhar também um pouquinho das experiências que eles têm tido com Deus, não só no caso do D'Angelo, lá nos Estados Unidos, a Vanessa aqui no Brasil, mas daqui a pouco ela está indo para lá, ela vai contar também, você vai saber que legal que Deus tem feito na vida dela, mas também através da Rede Super e da Super FM. Então sejam bem-vindos, D'Angelo, Deus te abençoe, viu? Amém. Bom ter você com a gente aqui. É um prazer. E a Vanessa já é freguesa nossa, já da família aqui o tempo todo com a gente, né? Seja bem-vinda, A gente Maria. que é freguês, né? Porque ela vez. serve a gente, né? Mas é com prazer, né? Para Jesus, né, Maurício? Bom, muito bom. Amém. Muito bem. Antes da gente entrar, para eles contarem um pouquinho das experiências, eu queria que a Vanessa comentasse aquele assunto que a gente citou aqui, uma das notícias, que é daquele garoto de 5 anos que foi detido por 2 horas por policiais israelenses, um garoto palestino, né? Porque jogou pedra nos policiais israelenses. Então, eu queria, não necessariamente sobre a questão política e social daquela região, mas eu queria que a Vanessa falasse, Vanessa, sobre os efeitos que uma situação dessa, né, pode causar numa criança para a vida toda. Ou seja, uma criança de 5 anos que foi presa, entre aspas, né, por um grupo de policiais, porque ela cometeu um ato que, teoricamente, era um ato de criança. Sabe o que eu pensando, pastor João? Eu vou contextualizar essa correção para a gente aqui no Brasil, né? Toda atitude inconveniente, errada, que uma criança fizer, ela tem que ser corrigida. Mas a correção, ela tem que ser com o objetivo de fazer a pessoa crescer, para ela poder melhorar. Se o filho tem uma atitude errada, você vai corrigir, não é? Mas para quê? Porque você quer que ele seja uma pessoa melhor. Esse tipo de correção não vai beneficiar a criança. Vai fazer ela sentir medo, angústia, ansiedade, depressão, horror. Pode criar até uma síndrome do pânico, porque ele jogou uma pedra. Aí, aquele tanto de adulto em volta com armas. Então, assim, aquela correção foi compatível com a atitude da criança? Ou foi uma correção assim, muito acima do que ela fez? Então, isso não vai trazer benefícios para a criança, não vai trazer nela uma atitude de mudança no comportamento, mas pode trazer muitos traumas. E até uma revolta, né, Vanessa? Porque maior ainda. A criança já tem esse implícito, esse ódio um pouco pelaquela guerra daqueles dois povos. Então, acentuar até mais essa revolta dentro dela, crescendo. Eu fui preso com 5 anos e crescer ainda com essa revolta toda. E, Maurício, é tão sério, assim, às vezes, né, no programa, né, pastor Jean, a gente sempre fala da questão do limite à tarde, né, no nosso programa, de papo de gente grande, fazer uma propaganda para o nosso programa. Como corrigir o seu filho. E a gente sempre fala, corrigir a criança com amor, sabe? Para criar nela um desejo de ser melhor. Esse tipo de correção, se o menino já tem uma revolta, né, já tem essa história de uma revolta, de raiva de um país contra o outro, aí vai ficar com mais raiva ainda, não vai fazer ele evoluir desse estado, né? Vai fazer piorar. É verdade. Bom, agora a gente vai entrar no assunto, né, pelo qual eles estão aqui também, que é para contar um pouco das experiências. Primeiro, vamos saber como é que o D'Angelo chegou até aqui. A Vanessa, eu acho que tem uma parte nisso, mas eu queria ouvir do D'Angelo, porque aí ele estava lá do outro lado, ele estava lá na Flórida. Logo ali, e aí, né? Logo ali, 9.000 milhas. E aí, de repente, ele ficou sabendo, conhecendo o trabalho que a Vanessa tem feito. Como é que foi isso? Conta pra gente. Na verdade, eu estava buscando algumas rádios online, né, brasileiras, estava com vontade de ouvir músicas brasileiras, canções, né, e então comecei a pesquisar online essas rádios. Eu tinha o costume de ouvir as rádios americanas lá. E Diga-se de passagem, você já é cidadão americano, inclusive. sou cidadão americano, desde 2001. E encontrei algumas rádios. E a melhor rádio que eu escolhi, que mais se parecia com o estilo das rádios americanas que eu estava ouvindo, foi exatamente a Rádio Super. Eu passei, e foi a minha escolhida, então continuei. Eu não paguei ele para falar isso não, viu? Esse aqui é ele que está me falando aqui agora, então não tem nada combinado. Um rapaz de voz bonita lá, Não, né, porque senão vai parecer que nós estamos combinando aqui, não tem nada disso. Nós somos crentes, hein? Nós somos crentes, não tem essa coisa aqui não. Mas foi verdade, eu vi várias rádios, inclusive de outros estados. Escolhi a Rádio Super, né? E ouvindo a rádio, eu ouvi o programa da irmã Vanessa, né? Às sextas-feiras. Isso. E achei muito interessante
e pertinente o assunto que ela tratava com relação à situação das famílias brasileiras com crianças lá nos Estados Unidos, né? E achei interessante que a gente poderia, de repente, tê-la conosco e fazer esse trabalho com a comunidade brasileira em Tampa. Foi a partir daí, né, que surgiu essa ideia, essa visão desse projeto de alcançar, né, através do trabalho dela, a comunidade brasileira e também a partir do trabalho dela social para com a comunidade, a gente poderia trabalhar, fazer um projeto evangelístico para alcançar a comunidade. E você está falando uma coisa aqui que talvez muita gente não saiba disso, mas há uma ilusão muito grande das pessoas que pensam assim, eu vou para o exterior, no seu caso, né, e das famílias que estão com vocês lá, os Estados Unidos, eu vou para o exterior, vou ter uma vida melhor, eu vou ganhar dinheiro, minha vida vai mudar, vai ser tudo melhor e etc e tal. E aí você disse, ouvi a Vanessa tratando de um assunto que parecia era relevante em relação ao nosso contexto, de problemas que as famílias brasileiras estavam vivendo lá. Aí eu queria, de repente, você pode concordar ou discordar aqui comigo, que talvez os problemas familiares que você enfrenta fora do seu país, parece que eles devem ficar mais agravados ainda, ou não? Porque uma coisa é viver um problema na sua nação, com a sua família, onde você tem outros recursos que são mais familiares, que você está mais familiarizado com eles. Outra coisa é num lugar onde você é meio que um estranho ali, não seria? Com certeza. Você pode imaginar que os problemas normais que as famílias têm aqui, lá fora, elas têm esses problemas e mais os problemas que os imigrantes têm que conviver com eles lá fora. Muitas limitações, né, que as pessoas têm lá. Então, esses problemas, no caso das crianças, de certa forma, elas são afetadas por problemas que os pais têm que enfrentar lá em função da vida de imigrante lá fora. Ô D'Angelo, você está tocando no assunto que é o imigrante. A gente sabe que isso tem mudado muito em função dessa economia tão aberta, até brasileira, e os povos pedindo até que os brasileiros vá para lá gastar, porque o brasileiro gosta mesmo de gastar dinheiro lá no exterior. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse retrato do imigrante. Quais são os problemas que ele sofre, além do cidadão americano? O que ele tem que recorrer? Às vezes não tem quem recorrer, às vezes é uma família que está sozinha, não tem amigos. Isso influencia muito. Fala um pouquinho sobre esse cenário do imigrante. Olha, um problema, né, que a gente convive com ele, né, na igreja, por exemplo, a questão da individualidade. As pessoas lá são muito carentes de vida social, né? O isolamento que as pessoas vivem, as lutas são intensas e as pessoas mal têm tempo de se relacionarem. E isso para o brasileiro é muito complicado, porque nós somos uma comunidade familiar, né? A sociedade americana ela é mais individualista, o brasileiro não convive facilmente com isso. E a igreja, nesse caso, ela cumpre um trabalho muito bom social de aproximação das pessoas através dos eventos que a igreja realiza, né, que traz as pessoas, porque fora disso as pessoas têm dificuldade de relacionamentos, né? As pessoas são muito distantes. Mesmo estando lá quase 20 anos, você ainda não se acostumou com isso, com esse individualismo da cultura americana, no caso? A gente sente essa carência sempre, porque para você ter uma vida social, ter proximidade com as pessoas, relacionamentos, você tem que ter tempo para isso, mas os outros também têm que ter tempo. E quando você tem o tempo e as outras não têm, como é que você desenvolve isso aí? Como é que você tem essa necessidade de relacionamento, de aproximação, de intimidade? E nisso entra um pouco a Vanessa, né, Vanessa? Porque a gente vê traços assim de pessoas solitárias, então. Verdade. É claro, eu vejo muita semelhança com o paulista, eu sou lá de São Paulo, e vejo muita semelhança porque às vezes a rotina de trabalho é tão veemente, o tempo gasto no trânsito é tão grande que você acaba não tendo uma vida social tão produtiva, por isso que a gente fala que Belo Horizonte tem uma qualidade de vida incomparável, porque você trabalha, mas mesmo assim você tem esse tempo de qualidade, dormir um pouco mais cedo. Então isso afeta nas famílias, afeta até mesmo no relacionamento com as crianças? Demais, Maurício. Eu tenho sido convidada, assim, também graças ao programa, né, Pastor Jean, para ir em muitas igrejas ministrar. E a maioria das igrejas que me chamam, elas sempre pedem para me falar sobre família. E eu tenho ministrado muito, Deus tem colocado muito no meu coração para falar assim, como você constrói uma família saudável? E um dos aspectos para uma família ser saudável é ter qualidade no tempo.
E hoje em dia as pessoas não têm tempo. É interessante que é em todo lugar, né, Irmandade? Primeira vez que ele conversou comigo e ficou me passando as questões que era para estar ministrando lá em Tampa, dos temas. Eu falei, puxa vida, né? Lá parece que são os mesmos tipos de situações, as mesmas dificuldades. As pessoas não têm tempo para conversar, né, Irmandade? Não tem tempo em família. Às vezes não tem tempo nem para orar, porque trabalha tanto, coloca o trabalho em primeiro lugar. Isso não é lá nos Estados Unidos, é aqui no Brasil também. Então acaba que a família fica doente.